Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para falar do segundo jogo da seleção brasileira contra o Chile, que aconteceu domingo, no último domingo. Estou gravando às 5 da tarde do dia 2. Eu não consegui ver o jogo na íntegra. Tive alguns compromissos no domingo. Tive que ver ontem o jogo para fazer o roteiro, para poder gravar o vídeo, e por isso me perdoem pelo atraso, mas estou aqui para falar. O Brasil que chegou à sua segunda vitória nas eliminatórias, se posicionando muito bem, visando uma vaga na próxima Copa do Mundo. Estou aqui para falar sobre tudo que aconteceu no jogo. Se quiser ficar atento neste e em outros conteúdos do canal, deixa o likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, siga a Black Hawk TV no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Sem mais, bora pro vídeo. Esse jogo aconteceu lá no Vlamir Marques, ginásio do Corinthians, lá em São Paulo. O primeiro quarto já começou com um Brasil avassalador, corrigiu os problemas que teve no jogo lá no Chile, que foi defesa de garrafão e domínio dos rebotes. Muito boa leitura defensiva dos dois lados, quer dizer, tanto no perímetro quanto no garrafão. E no lado ofensivo, usando muito bem os pivôs, no caso Lucas Dias e Brunão. Sim, o Petrovic optou por utilizar o Brunão como titular, visto que no primeiro jogo utilizou o Matias Alessanco numa formação mais baixa, praticamente um small ball com Lucas Dias de pivô. Dessa vez não, usou o Brunão de pivô e deu muito certo, porque os dois se conectaram muito bem, se encontraram dentro de quadra, foram muito bem no pick and roll junto do Alexei, que veio quente do perímetro, matando 2 bolas de 3. Léo Mendel conseguiu uma boa infiltração. O Brasil foi avassalador nos primeiros minutos. Só que aí o Chile equilibrou as ações, melhorou um pouco a sua defesa, apostou no contra-ataque para poder atacar o garrafão com mais liberdade. Foram mais à linha dos lances livres e diminuíram a diferença. Então o Jorginho começou a entrar na partida, foi agressivo em direção à cesta. O Caio Pacheco veio muito produtivo vindo do banco, matou 2 bolas de 3, inclusive matou uma faltando 3 segundos para acabar, que fez o Brasil ir para o segundo quarto vencendo por 9 de vantagem. O Brasil venceu o primeiro quarto por 25-16. O segundo quarto começou com as bolas de 3 do Brasil caindo uma atrás da outra, com Caio Pacheco muito quente vindo do banco. O Jorginho também matou uma bola. Gui Deodato e Léo Mendel, com isso, atacaram o garrafão, aproveitaram o espaço que foi gerado pela defesa do Chile, com a preocupação no perímetro ofensivo do Brasil. E assim, com o ataque funcionando, a leitura defensiva muito boa, todo mundo muito atento e com boa leitura, o Brasil abriu 20 pontos assim. E também o que contribuiu foi a falta de eficiência do perímetro chileno e a insistência do Chile em tentar matar a bola de 3 de qualquer jeito. E com isso o Brasil foi punindo e foi abrindo aos poucos, foi abrindo vantagem sem dificuldades. E assim o Petrovic teve a oportunidade de colocar quem não jogou na última partida para ter minutos, como por exemplo Zu Júnior e Vini Silva. O Vini Silva não foi bem. O Zu Júnior teve pouca minutagem, poderia ter tido mais minutos. O Pedro Pastre também teve minutos, ele que teve poucos minutos lá no Chile.
O único que não teve minutos no jogo inteiro foi o Von Haidin, foi o único que não chegou a entrar. Mas os 3 últimos que eu falei entraram. Infelizmente não foram tão bem, não conseguiram aproveitar seus minutos. E o Brasil ainda assim foi com uma ótima vantagem. Foi para o intervalo ganhando por 22 de vantagem. O Brasil foi para o intervalo vencendo por 47-25. O terceiro quarto começou mais truncado, com o Chile tentando correr atrás do prejuízo, e o Brasil administrou bem a vantagem nos primeiros minutos, com o Léo Mendel tomando as ações ofensivas, comandando o ataque e brigando pelos rebotes, seja ofensivos ou defensivos. Mas aos poucos o Chile começou a aumentar a intensidade na defesa, as bolas de 3 começaram a cair, o Brasil congelou no ataque, não caiu mais nada, nem de 3, nem de 2. A defesa do Chile fez um bom trabalho. E assim o Chile foi diminuindo a diferença e gostando do jogo. E no estouro do relógio, o reserva Barran Amor matou uma bola de 3 que cortou a diferença para 10. E assim o Brasil ainda tinha vantagem. Foi pro último quarto vencendo por 61-51, a vantagem que chegou a ser de 22 pontos de vantagem. O último quarto começou com o Brasil retomando o controle do jogo, defendendo melhor o perímetro, voltando com mais atenção e aumentando a diferença para 14. Mas o Chile voltou a aumentar a intensidade defensiva, e as bolas de 3 voltaram a cair, além de terem mais oportunidades de atacar em quadra aberta, no contra-ataque, e assim chegaram a cortar a diferença para 5, faltando uns 2, 3 minutos para acabar o jogo. Só que aí, o Alexei matou uma bola de 3, o Brunão conseguiu uma jogada no poste baixo, o Léo Mendel também matou uma bola de 3, e o Jorginho, com uma end-one depois de um rebote ofensivo, definiram a partida. A defesa do Brasil voltou a funcionar, o Chile foi pro desespero, e com isso o Brasil conseguiu a sua segunda vitória, venceu por 78-62. Destaques individuais pelo lado do Brasil, eu começo falando do Alexei, que jogou muito, com 18 pontos, 4 bolas de 3, quentíssimo no primeiro tempo. Hoje ele não conseguiu distribuir tanto, ele teve um pouco de dificuldade por conta da defesa do Chile ter sido bem intensa depois dos primeiros minutos, primeiro quarto. Mas foi um bom jogo do Alexei, visto que no primeiro jogo ele começou com dificuldades, mas aos poucos ele foi se encaixando. Dessa vez não, ele foi bem do início ao fim. Do lado ofensivo, só não conseguiu distribuir tanto. 6 de 12 no field goal e 4 bolas de 3 em 7 tentativas. Jorginho, outro bom jogo do Jorginho. 17 pontos, 7 rebotes, um roubo de bola, um toco. Muito lúcido no jogo, agressivo quando tinha que ser agressivo, jogando com inteligência, 6 de 10 no field goal, selecionou bem seus arremessos e fez um bom trabalho na defesa, defendendo o maior jogador dos caras, de novo, que é o Felipe Haase. Mais uma vez um bom trabalho em cima dele. Um bom jogo do Jorginho. Outro bom jogo do Cauã Pacheco, vindo do banco, com 14 pontos, sendo 12 só no primeiro tempo. Matou 3 bolas de 3 no primeiro tempo. Foi agressivo também, em direção à cesta. Outro jogo muito seguro dele,
praticamente sem erros. Outro bom jogo do Cauã Pacheco, que está se consolidando nesse time com o Petrovic. Mais um bom jogo do Léo Mendel, com 11 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola. Matou uma bola de 3 importantíssima no fim do jogo. A raça que ele demonstrou no jogo também, na briga pelos rebotes. Foram 8 rebotes, sendo um rebote ofensivo importantíssimo. Então, Léo Mendel, mais um bom jogo dele. O último destaque que eu vou fazer aqui é o do Brunão, que por mais que tenha feito só 6 pontos, mas 6 rebotes, um roubo de bola, um toco, chamou a torcida. O Brunão, eu queria que o Petrovic desenhasse mais jogadas para ele, mas quando precisou dele, ele foi lá e correspondeu. Foi num período onde o Chile teve chances de virar o jogo, tinha diminuído bastante a diferença, foi lá e ele contribuiu para o Brasil abrir de novo vantagem. Então, a sintonia dele com o Lucas Dias dentro do garrafão foi muito boa. Então, Brunão é outro que mostrou que pode ser útil com o Petrovic nesse ciclo. E é aqui que eu termino os destaques da seleção brasileira. Pelo lado do Chile, eu destaco o Felipe Haze, com 15 pontos, 8 rebotes, mas foi muito bem marcado pelo Jorginho, muito bem marcado pelo Brunão, muito bem marcado pelo Lucas Dias. Ele terminou o jogo com 3 de 6 no field goal, que para um ala pivô não é grande coisa. Ele fez mais pontos no lance livre do que field goal mesmo. Matou uma bola de 3 só. Então, bom jogo do... Quer dizer, não foi um jogo tão bom por conta da defesa do Brasil. Mas ele foi o cestinho do Chile com 15 pontos. O filho da presidenta, o Aitor Piquet, sim, ele é o filho da presidente do Chile, com 9 pontos, 5 rebotes, 2 roubos de bola e um toco. Foi importante, ele matou uma bola de 3 importantíssima, que colocou o Chile de volta para o jogo, no terceiro quarto. Que ele foi um dos responsáveis por colocar o Chile de volta no jogo para diminuir a diferença. O Ignacio Arroyo Varela, armador, com 8 pontos, 8 assistências, distribuiu muito bem o jogo, acelerou quando tinha que acelerar, cadenciou quando tinha que cadenciar, matou bolas de 3 importantes. Que colocou o Chile, que foram responsáveis por colocar o Chile de volta na partida, mas acabou que não foi o suficiente. E o último destaque que eu faço aqui é o Barhan Amor, armador reserva, que veio para 7 pontos e 3 assistências. Matou a bola de 3 que cortou a distância para 10. No terceiro quarto, foi importantíssimo. E se o Brasil teve sorte, porque quando o Chile cortou a diferença, o treinador do Chile tirou ele de quadra e colocou o Damian Jones
Daryl Jones, quer dizer, colocou ele de volta, sendo que o Amor tinha colocado os caras de volta no jogo, e com isso o Brasil teve mais facilidade para defender. Então, esses são os destaques. O Brasil chega à sua segunda vitória. Se eu não me engano, os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias são contra Venezuela e Colômbia. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. O Brasil volta à quadra agora só em fevereiro, no dia 27, contra a Venezuela. Jogo aqui no Brasil. Ainda não se sabe quando vai ser o jogo na Venezuela, por conta dos problemas políticos do país. Então, inclusive eles tiveram um jogo contra a Colômbia adiados. Ainda não se sabe quando vai ser marcado o jogo contra a Venezuela lá na casa dos caras. Então, talvez o jogo seja marcado até fora, o jogo seja realizado até fora da Venezuela, por conta dos problemas políticos do país. Então, próximo jogo do Brasil agora só dia 27 de fevereiro, contra a Venezuela. E é isso, aqui eu me despeço. Fiquem atentos que daqui a pouco sai minha corrida para MVP, a atualização da NBA dessa temporada, e os Power Rankings, tanto da NBA quanto do NBB, que estou cobrindo a partir dessa temporada. No mais é isso, obrigado pela oportunidade, pelo carinho e feedback de cada um de vocês. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto e um grande abraço. Acima.